Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor. Hoje eu quero falar, amados, de um assunto muito pertinente e o tema é: conserve a tua língua no dia mau. Conserve a sua língua no dia mau. Amém? Desde já, aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixe seu like, comentem e compartilhe nas suas redes sociais. Amém, queridos? Essa palavra, o Senhor tem falado comigo, tem me ensinado, porque toda palavra que eu tenho ensinado aqui no canal, o Senhor já fala antes, Ele sempre avisa antes os seus filhos, amém? E a palavra de Deus não volta vazia, amados, amém? Glória a Deus, nós nada temos, amém? De nós mesmos, mas o que temos vem de Deus. O homem não pode receber nada se dos céus não for dado. Então, queridos, a honra, a glória, o poder e a majestade é só do Senhor. Amém? Só podemos falar algo se o Espírito Santo habita em nós. Amém? Caso contrário, não produzirá frutos, não produzirá justiça. E nós também devemos, amados, viver conforme o que falamos. Amém? Porque não adianta eu vir aqui trazer uma palavra se o Senhor não me ensinar antes, e se eu não aplicar em nenhum momento da minha vida essa palavra. Amém? Essa palavra está no livro de Provérbios, capítulo 13. Bem sabemos, queridos, que vivemos um tempo de tratamento do Senhor, né? Até as máscaras têm nos ensinado, de certa forma, a nos calar. Amém? E a língua, queridos, ela pode guardar a sua vida ou condenar a sua vida. Amém? A língua, amados, é um instrumento na terra, é uma voz. E o Senhor nos deu esse instrumento. Só que essa voz, ela tem que ser usada para a glória de Deus. Porque existe dois caminhos. O caminho que leva a Deus por meio de Cristo. Existe o caminho, amados, da perdição que leva ao inferno. Amém? Nada fora disso. Atentemos pelo exemplo dos animais. Um cachorro, por exemplo, ele só vai avisar que tem um estranho, né? Ele só avisa latindo, ele é para avisar. Então, os animais nos ensinam. Amém? E ele, quando ele não sabe nada, ele não fica latindo para o dono. Ele o quê? Ele fica quieto, ele fica ouvindo. Eu falo isso por causa que quando eu chamo a atenção dos meus cachorros, eles ficam assim, com medo, abaixa a cabeça. Por quê? Porque quando ele está errado, ele o quê? Ele se aquieta. Então, o Senhor nos chama para isso. Então, eu vou falar de 5 pontos, amém? A respeito de conserve a sua língua, do tema. Conserve a sua língua no dia mau. Vamos fechar os olhos e consagrar ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha edificar cada irmão, cada irmã. Pai, não permita que eu empobreça a tua palavra. Senhor, não permita que eu venha me gloriar. Mas aquele que se gloriar, glorie-se em conhecer-te e entender que o Senhor é juiz na terra e age com beneficência sobre aqueles, ó Pai, que vêm com humildade, com o coração contrito. Pai, reconhecemos a nossa carência, reconhecemos a nossa pobreza e que nada temos. Tudo é do Senhor, tudo vem do Senhor. O que temos recebido, Pai, é porque o Senhor deu. Aleluias. Toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Repreenda neste momento da ação de Satanás, toda ação de trevas. Senhor, que cada palavra venha edificar, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos abrir desde já lá a palavra em Provérbios 13. Verso 1. Não, vamos ler verso 3, 2 e 3. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Quero dar um exemplo, queridos, a respeito disso, mostrando a palavra para vocês, né, a Bíblia. Amados, quero dar um exemplo
que no mundo, o que é que o mundo ensina? Os ímpios. Como é que é a conduta dos ímpios? Os ímpios, amados, são aqueles que violam os mandamentos, né? Que não querem seguir um caminho de justiça. A Bíblia considera ímpios, não sou eu, é a palavra. Então, amados, os ímpios, eles têm a tendência de falar mal dos outros, fazer canais de fofoca, denigrir. Quando eles estão irados, quando eles estão com raiva, eles expõem tudo que eles são por meio das suas palavras. Amém? Vocês podem ver isso em filmes, em novelas. Eles respiram e amam a violência. Por quê? É a conduta de vida dos ímpios. A nossa conduta era assim antes de Jesus. Só que nós vamos usar o quê? A língua para a justiça. Então, amados, vocês podem ver que a conduta dos ímpios é o quê? É denigrir o próximo. Amém? É falar mal. Amém? É guerra, é contendas, é facções, né? Dividir olho por olho, dente por dente. Esse é o mundo, ninguém ajuda ninguém. Só que quando você, amados, vai para o evangelho é diferente. Você ajuda os seus irmãos, você ensina os seus irmãos, você abre o caminho para os seus irmãos. Porque o Espírito Santo habita em você, então não existe isso de rixas, de contendas, de facções, não. Por quê? Porque, amados, é a vontade do Senhor. Amém? A vontade do Senhor é que você pratique a justiça. Não é olho por olho, nem dente por dente, cada um no seu caminho. Não. Jesus é o caminho. Amém? Jesus, ele veio para corrigir. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Amém? Então, vamos agora para alguns pontos para entendermos essa palavra. O primeiro ponto que eu quero dizer, amados, é que o que se cala diante do ímpio é sábio. Amém? Salmos 39, vamos lá, Salmos 39, verso 1. E disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, e enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Então, eu acabei de dar um exemplo de quem é o ímpio na Bíblia. Então, amados, o primeiro ponto, o que se cala diante do ímpio. Como assim? Por exemplo, Deus, ele deu sabedoria e entendimento, né? Da palavra. Aquele, amados, que o Espírito Santo vai mostrar. O Espírito Santo vai mostrar aquele que está no caminho que não está. Você, amados, tem que agir com sabedoria diante do ímpio. Por exemplo, se você falar palavras sábias para certas pessoas, elas não vão receber. Porque às vezes o coração está duro. Amém? Você só pode falar se ela às vezes perguntar para você, se ela você vê uma oportunidade que você pode falar, igual no meu caso. Já tive colegas de trabalho que me perguntaram: você tem conhecimento, fala para mim disso, um pouco da... exemplo, para eles é religião, mas é estilo de vida. Fala um pouco do seu estilo de vida, né? Um exemplo. Então, amados, diante do ímpio, nós não compartilhamos palavras de sabedoria se nós não tivermos a oportunidade de Deus não nos mostrar. Amém? Então, quando o ímpio, ele te repreender, você se cala, entrega nas mãos do Senhor. Amém? Se ele te afrontar, você não vai afrontar da mesma forma. Você vai orar por ele, mesmo sendo tão difícil. E se Deus te der a oportunidade, você vai responder de acordo com a palavra. Mas não de acordo com o seu coração que é enganoso, não de acordo com a carne, não de acordo com as suas palavras, mas com as palavras de Deus. Diante do ímpio, fiquei como mudo, calava-me, mesmo acerca do bem. Aqui a palavra diz. Então, diante do ímpio, amados, nós nunca nos calamos. Não respondemos na mesma moeda. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele é governado por hierarquias e legalidades. Então, se você afronta o ímpio também, você dá legalidade. Amém? Agora, se você responde com a palavra, você cumpre o princípio. Então, o mundo espiritual é assim. Princípio, amém? E legalidade. Legalidade é abrir espaço para o ímpio, para o mal. Amém? Legalidade, brecha. Princípio é o quê? Diante do ímpio, eu fico como mudo, calado. Amém? O que você faz neste momento? Você está numa situação difícil, alguém está te afrontando, alguém está caluniando, está falando mal. Você vai orar por ele. Princípio, legalidade, afrontar. Amém? Glória a Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, o ímpio não entende do conhecimento do alto e zomba da sua fé. Sim,
Por isso, queridos, que existe milhares de canais, né? Eu não falo milhares, estou usando uma hipérbole, mas existe muitos canais que afrontam a fé dos cristãos. Só que Deus não se deixa escarnecer, não pode zombar de Deus. Porque quem zomba dos escolhidos de Deus está zombando a Deus. Então, queridos, o ímpio, ele não entende o caminho de conhecimento. Ele rejeita esse caminho, amém? A não ser que ele esteja, às vezes, numa situação tão difícil que ele não quer mais o mundo. Então, o ímpio, ele zomba, né? Vocês podem ver pela Rede Globo. Então, queridos, vocês podem ver pela Rede Globo de televisão, por esses programas de humor, o quanto eles não se atentam para a fé, né? Eles não se atentam para o caminho de conhecimento. Eles não guardam a língua. Sempre é zombaria, é sempre palavrão, é sempre deboche. Amém? Sempre rindo da nossa fé. Só que o Senhor nos convida, amados, para aquilo que eu vou falar no terceiro ponto. Diante das dificuldades, somos convidados a nos calar. Amém? Diante da zombaria, diante, queridos, das afrontas, somos convidados a nos calar. Por quê? Em Provérbio diz, aquele que guarda a sua boca conserva a sua alma. Amém? Conserva a sua alma do inferno. Conserva a sua alma da condenação. Então, diante das dificuldades, nós não devemos, amados, ficar abalados. Amém? Não devemos contender com a língua. Amém? Quarto ponto. Diante da sua dor, sofrimento e tristeza, se cale. Sim, amados, porque muitas vezes, em momentos de tristeza, estamos fracos. Amém? Estamos, amados, muitas vezes sem domínio próprio. Amém? Apesar que é um fruto do Espírito. Mas diante disso, queridos, o Senhor tem me ensinado, né? Diante das minhas dores, das minhas angústias, Ele tem me ensinado a me calar, a calar a minha boca. Amém? Entregar somente a Ele. E não murmurar. Amém? É o famoso não murmure. Então, amados, nós muitas vezes quando estamos afligidos numa batalha, numa guerra, nós ficamos muito vulneráveis. Então, o Senhor nos convida a nos calar. Amém? Diante do sofrimento. Diante do sofrimento, às vezes você vai chorar. Diante do sofrimento, você vai apenas se derramar diante dos pés do Senhor. Amém? E eu quero falar, amados, do quinto ponto. Não fale quando estiver angustiado. Amém? Então, o salmista, ele nos ensina que na minha angústia, eu invoquei o Senhor. Na minha angústia, eu clamei pelo Senhor. O que é invocar? Chamar a paz de Deus. O que é invocar? É chamar a presença de Deus. É chamar o conforto de Deus. Então, amados, é para isso que o Senhor nos chamou. Diante, amados, dos maus, diante das circunstâncias, guarde a sua língua, queridos, porque ela é a sua vida. O mundo, amados, ele é regido por esse mundo, esse sistema caído, ele ensina que você deve usar a sua língua, você deve não levar desaforo para casa. Isso que o mundo ensina. Só que Deus fala, entregue a mim, entregue o seu fardo, entregue a sua voz a mim, que eu vou te conduzir no caminho de justiça. Amados, muitas pessoas no mundo, elas são mortas. Sim, eu tô falando forte, queridos, porque elas não guardam a sua língua, elas perdem as bênçãos, elas retêm, elas rompem as bênçãos delas no mundo espiritual, porque não souberam guardar a sua língua. Elas perdem amizades porque não souberam calar a sua língua, a sua voz. Amém? Só que você silencia a voz da sua alma quando você ouve a palavra de Deus. E hoje, amados, ouça essa palavra. Amém? Guarde a sua língua, porque da sua língua procede a vida, que ela proceda para a vida eterna. Aqueles, amados, que não sabem usar a língua, colhem maldição. Amém? Perdem bênçãos, retêm as suas bênçãos. Então, ouça a palavra de Deus. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, fique na paz.